Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos explorar um tópico que está transformando a maneira como os negócios e as pessoas se comunicam: o storytelling. Vamos descobrir por que contar boas histórias é fundamental para o sucesso nos negócios e na vida pessoal. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber Jorge Rocha, profissional de marketing e especialista em storytelling para negócios e branding. Jorge, muito obrigada. E antes de agradecer, eu gostaria que você se apresentasse. Obrigado por essa conversa, Denise. Tenho certeza que vai ser o primeiro de vários bate-papos que a gente vai ter sobre storytelling para negócios. Bom, eu sou o Jorge Rocha, como você já acabou de falar. Trabalho com comunicação desde quando me entendo como gente. Faz tempo isso que eu me entendo como gente. Então, você vê o quanto eu trabalho com comunicação. Eu sou jornalista por profissão, por formação. Me formei em jornalismo na faculdade há muito tempo atrás, ainda na época de máquina de escrever. Olha que interessante. E sempre busquei uma comunicação plena. Nunca achei que jornalista fosse aquilo que comportasse o que eu penso que é a comunicação. Então, enveredei pelo marketing também. Então, tem essa dupla função, jornalista barra profissional de marketing, com expertise em storytelling para o negócio. Eu entendo que a comunicação é um fenômeno, é uma multiplicidade de ações, e que só um registro, só uma tag não dá conta da complexidade que é a comunicação. E acho que dizer que sou um profissional de marketing aponta um pouco melhor aquilo que eu penso como comunicação, na ideia de persuasão, influência, engajamento e experiência. Então, eu sou uma pessoa que pensa comunicação como algo vivo, como um fenômeno qual que pode mudar o mundo. Que ótimo, muito. Representação, meu Deus. Isso mesmo, nada melhor do que a gente mesmo para falar, né, de quem nós somos. Muito obrigada, Jorge, por estar hoje com a gente e dedicar o seu tempo, que é tão precioso, para trocar e gerar reflexões sobre esse tema tão intrigante. Agora, para começar, e antes de mergulharmos profundamente em storytelling, vamos começar pelo básico. O que exatamente é storytelling e por que ele se tornou tão relevante nos dias de hoje? Pergunta que é básica, mas é a pergunta de milhões, né, Denise? A gente Aham. sempre ouve quando falar, a gente vai trabalhar com storytelling para negócios, mas afinal, o que é esse diabo de storytelling para negócios? Eu vou chegar e vou contar uma história? Que, moçada, você vai contar uma história, mas é uma história com propósito, uma história com mudanças, uma história de superação, uma história que vai convencer, que vai persuadir, que vai encantar a sua audiência. Não é só você chegar e dizer assim, a galinha atravessou a rua, isso é uma história, mas ela não tem substância, ela não é memorável, não fica na sua cabeça. Storytelling para negócios, ele vai trabalhar com a humanização de conteúdo corporativo, pensando em encantar as pessoas, em aproximar as pessoas do propósito daquela marca, seja ela pessoal, seja ela marca profissional. Como eu falo storytelling para negócios, não é só parte corporativa, não. A marca pessoal é um negócio. Eu gosto muito de falar, Denise, puxar o Raul Seixas para a conversa. O Raul dizia que todo homem, toda mulher é uma estrela. Eu vou um pouco adiante. Todo homem, toda mulher é uma empresa. Então, se o homem ou mulher é uma empresa, então tem uma marca por trás dessa empresa. Então, todo homem, toda mulher também é um negócio. Então, o storytelling para negócio atende o homem, a mulher, o ser humano, o pessoal e também o corporativo, as empresas, os trabalhos em si. Então, negócio para a gente aqui, no caso, não é só a parte de corporação, a parte empresarial. É todo tipo de valor de marca que tem algo a ser contado. Então, aí que entra o storytelling para negócios. Como fazer com que essas histórias sejam reavivadas, tenham uma chama, uma atração que encante as pessoas, que encante quem vai absorver aquela informação e mais, gere uma identificação, crie uma experiência com essa história. Então, eu vou avivar um valor dessa marca com storytelling para negócios e transformar essa história, essa narrativa em algo memorável, que vai puxar para junto aquela audiência. Não é só o fato de você falar A mais B mais C e pronto, chegou. É uma coisa de você pensar a emoção, pensar o que é menos racional, puxar para perto mesmo a audiência. Eu gosto muito de focar nisso. O storytelling para o negócio, ele gera uma identificação. Não é só
um encadeamento de fatos, é pensar com emoção, Com pensar emoção. com fatos que não são racionais. É dar vida à história, né. E muitas empresas estão investindo em storytelling para melhorar sua comunicação e relacionamento com os clientes, porque afinal é uma forma de engajar e captar clientes. Como storytelling pode impactar positivamente para os negócios, como você começou a falar? Você falou uma palavra que é a chave aqui dentro, né? Que são a palavra clientes, né? Quando a gente fala em cliente, a gente fala muito de consumidor, de público-alvo. Não vou falar de clientes. O que que é o cliente? Aí faço um parênteses aqui. A gente fala em clientes internos e clientes externos. Para a gente, storytelling para negócio, não existe a distinção. Todo mundo é cliente, seja interno, seja uma comunicação interna, seja comunicação da empresa para o mercado. Todo público-alvo é cliente, independente do natureza, se é interno ou externo, porque a comunicação é a mesma, é a troca de informações, é uma troca, é um diálogo. Então você pode pensar, mas um diálogo diferente com o interno, um diálogo diferente com o externo. Ok, mas permanece um diálogo. O cerne da situação toda é um diálogo. Então a gente pensa em clientes. Esse principal ponto de que as empresas têm que entender como pensa o storytelling para negócio, não com clientes, independente se é para dentro ou para fora. Então, você pensar em contar histórias que vão se adequar ao gosto, às especificidades, à vivência, à experiência daquele cliente, não importa se é para dentro ou para fora. A dinâmica é a mesma. O conteúdo, óbvio, muda, mas a dinâmica é a mesma. E as empresas que não fazem isso estão fadadas a perderem vantagem competitiva. E falo isso muito calmamente, muito tranquilamente, porque isso é um fato. Eu não estou te chamando de uma cartola de mágico e criando uma frase fantástica. Não, eu estou mostrando um ponto de realidade. Eu vou te mostrar como é que isso é real. A gente pensa em sustentabilidade, em ESG, ESG, por exemplo, né? Uhum. Você tem uma série de relatórios de sustentabilidade que eles são formados por base em alguma coisa chata, corporativa, fechada ou comunicativa. Isso é coisa do passado. Os relatórios sustentáveis de ESG, eles são baseados, pasmem, em storytelling. Ao contar, ao mostrar o que ao atestar o que eu fiz num período específico no relatório, eu preciso contar histórias. E contar histórias que têm emoções, que têm resultados, que têm impacto. E eu só posso mostrar impacto se eu tenho uma história com começo, meio e fim, que está uma transformação. O storytelling é isso, é um ponto de mudança. Eu parto de um ponto A e eu vou para um ponto B transformado. Um relatório sustentável, ele quer isso. O que que você, empresa, transformou em termos sustentáveis aquela situação que saiu de um ponto A e um ponto B? Eu posso dizer, diminuir 15% a emissão de piriri, parará, parará, parará em tanto tempo. Boring, 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 chato, ninguém quer saber. Mas se disser qual foi o grau de impacto social, o peso, como tal que mudou em uma família, uma situação que você recuperou uma mata e não sei o quê, olha como muda a abordagem, o seu impacto é maior. Os relatórios sustentáveis hoje são baseados, de novo, em storytelling para negócios. Se não for isso, é só número, é só métrica vazia, que para quem recebe, não diz grande coisa. É um número vazio, é um número frio. Agora, como você comentou que é uma história, né, e estamos aí dentro do ISG, utilizando o storytelling para contar, falando sobre histórias, a história precisa de certos elementos para que seja envolvente, né, e consiga captar a atenção dos ouvintes. Quais são esses elementos chaves que tornam uma história cativante para o storytelling? É até simples e é até engraçado falar esses elementos, porque são tão óbvios, tão nosso dia a dia, que a gente fala assim, mas é isso? Eu respondo muito essa pergunta e falo isso em sala de aula, falo isso em reuniões empresariais e tal. Assim, quando você quer contar uma história, você tem que ter um começo, meio e fim bem definido, conflitos significativos e personagens bem estruturados. Ponto. Eu tenho aqui um kit de montagem de storytelling para negócio. Eu penso assim, cara, mas é só isso? Qualquer um pode fazer? Sim, é só isso. Sim, qualquer um pode fazer. Por que as pessoas não estão fazendo? Aí que entra um profissional de storytelling para o negócio, para entender, conduzir, mostrar que a complexidade nem sempre requer situações complexas ou difíceis.
pode ser a coisa simples, mas criativa e dinâmica. Então, eu tenho aqui um kit storytelling para negócios, baseado em 3 pontos que qualquer história tem, e que eu vou pensar como eu adequo esse conteúdo às exigências de mercado, às exigências de público, à experiência que eu quero causar para isso. Então, eu tenho aqui nesse kit, vamos chamar assim, um caldeirão, um caldeirão mágico, que eu vou colocar os ingredientes mágicos ali para fazer aquilo funcionar e encantar. Mas a base, ela parte sempre dali, desses pontos aqui. O que a gente pode fazer como ingrediente mágico, vamos chamar assim, que é um tanto de expertise, um tanto de observação, um tanto de planejamento estratégico de comunicação. Eu baseio muito em 3 etapas específicas, aí já complica um pouco mais esse caldeirãozinho, torna mais apimentado. A primeira parte é a ideia de pensar em identidade, valor de marca e branding. Se eu não tenho uma personalidade da marca, putz, eu não tenho uma história, eu não tenho um personagem. Sem personagem, eu não posso fazer uma ação acontecer. O Donald Miller, que criou o Story Brand, os 7 passos Story Brand, que toda história do mundo baseia-se nesses pontos, ele fala que o primeiro passo de uma história boa é o personagem. É justamente isso, a identidade, o valor de marca e o branding. O segundo ponto que a gente pode incrementar o storytelling para negócios chama-se a trindade da persuasão, experiência e engajamento. Persuasão é diferente de convencimento. Para saber a diferença, tem que fazer um workshop comigo. Já fiz um merchan aqui, já embuti um merchan. Porque Aproveita. tem uma diferença entre esses dois. Basicamente, eu vou criar narrativas que vão persuadir, trazer para perto dessa audiência, criando uma experiência que gera uma identificação que vai desaguar no engajamento. Uma equaçãozinha muito fácil de ser percebida e um pouco complexa de ser colocada em prática, porque varia em relação a audiências que você vai atender. E o terceiro ponto tem a ver com a complexidade do mundo, seja ele corporativo ou a questão pessoal. O terceiro ponto é relativo à agilidade e à adaptação a esse mundo. Eu tenho que pensar uma comunicação que seja ágil, fluida, que vá se adequar às demandas dos públicos que eu vou conversar. Num podcast, uma conversa com você, eu tenho um tipo de comunicação, eu tenho uma fluidez, eu tenho uma adaptação, uma agilidade. Se eu vou apresentar um relatório para um executivo, eu tenho outro formato da história. Então, eu tenho que pensar de que modo eu vou encantar, persuadir, mais 16 verbos ali dentro, em formatos distintos, que sejam ágeis, comuniquem com eficiência, sejam adaptáveis. Eu comunique aquilo em tempo hábil para manter a atenção da minha audiência. Então, são esses 3 pilares do storytelling para negócios que a gente senta, planeja, executa, mede, reavalia e toca adiante o barco. Quando eu falo em que as empresas estão preocupadas em contar, né, utilizar o storytelling como estratégia e ferramenta a ser utilizada, isso é uma verdade disseminada em todos os níveis das empresas? Ou seja, as empresas compraram essa ideia da importância do storytelling para os seus negócios no mercado? Queria muito te dizer que sim, é uma ideia disseminada, é uma ideia comum, é um senso comum entre as empresas, mas infelizmente não. Eu não vou colocar o storytelling dentro do campo de comunicação, tá? A comunicação, ela ainda é vista como um pária em todo o processo de negócios. Eu trabalhei dentro e atendendo algumas empresas que conseguiam ter a clareza que a comunicação está ligada aos negócios. Mas para entender muita empresa pensar assim, comunicação vai estar apartada de negócios. Não pode existir, não existe negócio sem comunicação, porque você precisa atrair clientes, é um negócio, mostrar um resultado, é um negócio, explicar para os seus pares como funciona aquilo, é um negócio. Então, se eu não tenho comunicação atrás do negócio, eu não tenho negócio, eu tenho pipocas, eu tenho fogos de artifício que vão estar pipoca para o lado do produto sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de cola, sem nenhum tipo de unicidade. Então, comunicação é para negócios, storytelling é para negócios. Então, existe uma dificuldade ainda muito grande das empresas a entenderem essa proximidade, essa unicidade, e outras que trabalham muito bem com isso.
E quando há esse entendimento, Denise, flui muita coisa na comunicação. Você consegue trabalhar com comunicação orientada a resultados, você pode pensar em OKR na comunicação. Eu vi muita empresa, e até vejo até hoje em dia, que trabalham com estratégia de comunicação sem OKR, sem objetivos, sem key results. Eu fico assim, meu Deus, mas a gente vai comunicar o quê? Eu vou fazer o que com isso? Eu vou só falar? O Melo Fernandes tinha um conceito muito bacana, por isso que eu falava vazio. Então, storytelling para o negócio sem OKR é um falar vazio, não tem objetivo. Para quê? Qual é o resultado disso? Eu estou falando para nada, eu quero o que com isso? Então, algumas empresas conseguem entender que sim, trabalham com essa questão, e outras mais avançadas conseguem entender que existe até a questão do branding associado ao marketing de performance. O storytelling é a cola entre o branding, a identidade, e o marketing de performance que dá resultados. Se eu tenho só um de um lado e o outro do outro, não tenho storytelling ligando para isso, eu tenho empresas que ainda são inoperantes em sua potencialidade total e que precisam de um empurrãozinho de comunicação para entender, e comunicação também é negócio. É que o storytelling é relativamente novo, né? Esse conceito no mercado de corporativo. Mas como você disse no início, o storytelling não é só direcionado para empresas, também para as pessoas. Como os indivíduos podem usar, e aí fica intrigante, o storytelling para melhorar sua carreira pessoal? Olha só. Gosto muito mais de ter mais cuidado com marca pessoal do que marca corporativa. Eu acho a marca pessoal muito mais, não mais difícil, mas mais complexa de você lidar do que a marca corporativa. É muito mais desafiador se lidar com a marca pessoal do que a marca corporativa, e eu acho isso ótimo. Tomara que o mundo continue existindo desse jeito, que as marcas pessoais sejam mais complexas que a marca corporativa. Assim, é sinal de que é a vida mesmo. Enfim, aí final da confissão aqui agora. Como é que a gente pode pensar isso? Eu falei com você agora há pouco, Denise, que todo storytelling ele trabalha com mudanças. Então, eu tenho que partir de um ponto A e chegar a um ponto B diferente de como eu comecei. Se isso não acontecer, não tem história, não é storytelling. A marca pessoal é muito disso. A marca pessoal, a marca da gente, a história da marca da gente é uma história de mudanças. A todo momento a gente está mudando para melhor, a gente quer ser a melhor versão de nós mesmos, né? Tem sempre esse conceito. Então, isso é um desafio de storytelling. Como é que eu vou registrar essas mudanças? É a superação da gente. Toda a história vai dar uma história de superação. Se você está no momento de sua carreira e você dá uma guinada para o outro lado, ao contar a sua história, entender sua posição, sua identidade, é uma forma de storytelling, uma forma de ter marca pessoal. Quando você entende e faz exercício de identidades ou de imagens, é uma questão de marca pessoal mais storytelling. Eu faço muito um exercício de entender qual a imagem pretendida, aquela que você acha que você tem, qual a imagem que as pessoas percebem de você e qual que é o match, qual que é a imagem projetada disso, aquilo que você acha que você é, que as pessoas percebam. Então, quando você monta esse esquema, entender o que você acha que você é, o que as pessoas veem de você, o que há de match nisso, entender quais são seus pontos fortes e fracos, e mexer na sua marca pessoal, para mais, para menos, regular e tudo mais. E falo muito de cadeira. Eu gosto muito do walk the talk, né? De persuadir pelo exemplo. Eu tenho um trabalho muito grande de branding e rebranding comigo mesmo. Eu já mudei de situações, de imagens, de profissão, de colocações de mercado, várias e várias vezes, precisar uma nova forma de contar a marca pessoal. O Jorge que você viu hoje conversando aqui talvez não seja o mesmo de, sei lá, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, porque mudou sua forma de pensar, o mercado mudou, a relação com as pessoas mudou, então precisou de um novo personagem, vamos chamar assim, para fazer parte de um story brand pessoal, com marca pessoal. Super. Agora, para aqueles que desejam melhorar suas habilidades de storytelling, quais são algumas dicas práticas que você pode compartilhar com a gente? A primeira e mais importante, converse. Converse muito, converse com todo mundo que tem uma experiência para trocar com você. A storytelling é preciso sempre ter uma renovação de combustível. E essa renovação de combustível está por conversar, por trocas. Se você não conversa, você não é um bom storyteller, você vai ser incapaz de contar uma boa história. Storytelling é, sobretudo, você aprender a ouvir.
Eu sou uma pessoa naturalmente quieta, embora possa não parecer. Eu aprendi muito a ouvir. As histórias que eu consigo contar, eu aprendi a contar ouvindo as pessoas narrando situações. Eu gosto muito de dizer que eu sou uma pessoa que só organiza e junta em gavetinhas histórias fantásticas. Elas já estão aí. Eu ouço as histórias. Eu crio, na verdade, uma forma de conduzir e agregar aquele conteúdo. Então, o primeiro passo é aprender a conversar, aprender a ouvir. O segundo é pensar sempre em frameworks que ajudam a condensar essas histórias, a tornar mais fácil poder contar. Eu pego muita gente falando assim, mas Jorge, eu quero contar, mas eu escrevo 10 páginas para contar uma vírgula. Vamos condensar isso aqui em 3 pontos, em três passos. Vamos criar uma forma de você contar rápido, sem perder conteúdo. Vamos pensar nisso. Tem framework de storytelling que faz muito isso. E o terceiro passo, eu gosto muito de dar 3 passos sempre, né? 3 número mais para a gente storytelling. O terceiro passo é pensar também nos 3 pontos: persuasão, experiência e engajamento. Isso é a forma de você exteriorizar o storytelling, de você tornar a experiência única e memorável. Trabalhar com um lado emocional, com uma pegada racional. O neuromarketing tem muito desse processo de persuasão, experiência e engajamento. E trazendo isso para o storytelling, para o momento de contar a história. E, sobretudo, não confie em quem diga que storytelling é arte. A arte de storytelling, o poder de storytelling. Não, storytelling é ciência e matemática. Ponto. Ponto. E agora eu quero direcionar um pouco sobre a importância de contar a sua própria história pessoal. E quando eu falo sobre isso, me remete no 50 a mais, que eu sei também que você é um defensor sobre as gerações. Você acha que a experiência, a primeira pergunta, você acha que o 50 a mais é mais retraído e reticente para estruturar a storytelling e contar as suas experiências? Pelo contrário, eu acho que falo de cabeça. Cheguei aos 50 anos, super feliz da vida. Acho que eu estou num dos momentos mais criativos que eu já tive até então, e que para mim é uma surpresa, não esperava, eu não esperava ter esse boom de criatividade que eu consigo hoje fazer. Eu vi muitas pessoas assim, já falando comigo assim, você hoje parece mais empolgado do que antes. Cara, acho que eu tive um boost de energia com 50 anos. Ah, não acho que seja questão de retração ou 50 a mais, mas acho que a gente anda tão massacrado pelo mercado, a gente anda tão invisibilizado pelo mercado, tão deixado de lado, tão renegado, que a gente fica assim com receio. É uma síndrome do impostor. Pronto, achei a melhor forma, uma síndrome do impostor de contar histórias. A gente é tão invisível, a gente fica tão invisível quando passa dos 45 anos de idade, chega aos 50, você fica assim, puta, mas será que eu tenho realmente alguma coisa para contar? Será que vale a pena contar alguma coisa? A gente fica tão convencido que a gente não tem história para contar que a gente fica assim, puta, meu, eu acho que não vale a pena eu investir na história não, porque eu não tenho que contar. Não é a idade que te faz ter história para contar, mas aquilo que você viu, que você experimentou, aquilo que você passou. Pode ser experiência de ontem, mas é a tua experiência precisa ser contada. Eu acho que o mercado invisibiliza a gente até nesse processo da gente não deixar marcas nas nossas histórias. Eu tenho conversado muito com os 50 mais e vejo histórias formidáveis que ficaram de lado, que pessoas assim falam, eu podia ter contado aquela situação que eu passei, e por que não contou? Eu acho que não vale a pena. Aí fica, mas por que? Não, porque eu só estou apagado, o mercado me apagou, eu não tive oportunidade, o mercado não me vê mais, eu fico assim. Então o mercado, além de não deixar a gente estar no mercado, trabalhando funcional, ainda apaga os nossos registros de experiências e de memória. É cruel demais isso. E qual é a dica para esse 50 a mais, para esse nicho de 50 a mais que é tão precioso nas suas histórias e experiências e ensinamentos, acima de tudo, ou tudo junto? Quais são as dicas para essas pessoas envolvidas no 50 a mais, que estão aí, se sentem massacradas pelo mercado que diz que ficam à margem, né? Não serve mais para o mercado. E, na verdade, não é verdadeira essa afirmação, né? Eu acho até que a gente, com os 50, a gente fica à margem, sim.
a margem do mercado. Porque o que o mercado quer, a gente não tem condição de oferecer, porque a gente tem condição de oferecer muito mais do que esse mercado quer. Então a gente está na margem, não é a margem negativa, a gente está à margem porque a gente é mais do que o mercado quer. O mercado quer um profissional xizinho, assim, quadradinho, mas a gente chega aos 50 com outra cabeça, com outra forma de ver o mundo, com outra forma de produzir. Mas é uma pessoa experiente, mais devagar. Eu conheço gente de 60 anos que tem uma agilidade mental que eu não tinha como tinha 35. Louco, né? Putz, então assim, não é a questão de envelhecimento que vai deteriorizar a pessoa. Mas se o mercado que coloca a gente dentro desse processo, a gente é muito mais do que isso. Como é que a gente pode reagir? Eu gosto muito de falar que storytelling, 50 mais, é uma marca de resistência, porque assim há uma força que quer apagar a gente e o que a gente pode combater é contando histórias. Olha, eu estou aqui, eu fiz isso, eu sei tal coisa, eu posso somar fazendo tal coisa, eu posso mostrar que você, mercado, está equivocado ao me apagar. Eu tenho isso aqui para oferecer. Eu vi, eu fiz, eu ouvi, eu presenciei. Há uma série de ações que precisam ser colocadas em registro e nós somos memória. Eu aprendi, a duras penas, que o principal potencial do ser humano é a memória. Não o fato de você lembrar, mas o fato de você ser lembrado. Você deixar sua marca, sua memória, é o quanto as pessoas vão lembrar de você. Então a gente não pode se apagar, a gente não pode permitir que o mercado, ao nos invisibilizar, nos apague enquanto memória. Porque isso é um tiro no pé mundial e um dano, se permanecer, que a gente não vai conseguir resolver há muito tempo. E coloco muito na história, na ideia de que se a gente pensa em sustentabilidade, pensar memória 50 mais faz parte disso. Porque se eu não tenho experiência, cara, eu vou errar de novo. Não, por favor, né? Então, ao criar, registrar histórias, eu tenho como eu posso aprender e ser mais efetivo do que eu era, do que eu poderia ser antes. A gente fala muito lifelong learning, né? 50 mais ao registrar suas histórias faz parte disso. Eu posso compartilhar conteúdos de coisas que eu vi, presenciei e fiz, e que podem ser úteis a alguém mais jovem do que eu, para evitar que caia no mesmo tipo de problema, dificuldade ou erro que eu caí e faça muito melhor do que eu posso ter feito. Exatamente. Uma dica preciosa. Agora, falando em dica, eu convido você agora para participar da dica especial do dia, a parte de todas as dicas que você trouxe para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos à dica do dia. A dica que eu tenho para dar para você, Denise, o pessoal está assistindo a gente aqui, na verdade, uma dica dupla. Eu tenho sido muito criterioso e chato com as minhas leituras, mais do que eu já era antigamente. Eu tenho lido muito pouco, reconheço, mas eu tenho lido com consistência no material que chega nas minhas mãos. Então, assim, a gente está sempre sobrecarregado de informações, então eu deixo muito de lado. Mas tem dois livros que eu estou louco para poder devorar, que chega para poder ler de uma vez. Um é o Planejamento Estratégico em Marketing Digital, do Nino Carvalho, que é um excelente profissional de marketing que está em Portugal, ele é brasileiro, mas mora em Portugal, atendeu meio mundo de marcas corporativas imensas, e é um cara fantástico, e o principal não é arrogante, a gente de comunicação é muito arrogante. Ele é um cara que é tranquilo, sossegado, acessível, e é um cara que compartilha o conteúdo dele tranquilamente com as pessoas, é uma pessoa que se dá, ele não nega fornecer informações, que é outro ponto que a gente de comunicação não costuma fazer de maneira efetiva. E o Nino é um cara que criou um livro que precisa ser adotado em escolas de marketing em todo o Brasil, porque é um cara que tem experiência, é um cara que viu o que lá fazer, aprendeu a duras penas como fazer. E hoje ele está associado com o pessoal do Kotler. Ele é tão bom que a fundação do Kotler chamou o cara assim: vem cá trabalhar com a gente, você é um cara legal, vem trabalhar com a gente aqui. Ele anunciou assim: eu fui chamado para trabalhar com os caras lá, que legal. Tipo assim, mas como assim, cara? Fui chamado para buscar isso? Não, fui, tranquilo e tal, pensando tudo sossegado. Então ele fez um livro que eu não vou dizer que é uma Bíblia, porque não é Bíblia, mas é uma referência de estudo e conteúdo contínuo de informação para a gente no marketing. O nome dele de novo? Nino Carvalho. Nilo O Carvalho. livro chama-se Planejamento Estratégico de Marketing Digital. Saiu do forno agora.
E também saindo do forno está o livro do João Branco, que é um gigante do marketing. O livro dele chama-se Desmarketize-se, que conta como a gente está complicando demais o marketing e como as soluções criativas são as mais fáceis de você ter em mãos. E ele fala de cadeira, é a pessoa que pensa o marketing do dia a dia, do cotidiano, que pensa o mundo é complexo, mas eu não preciso ser, não. Vamos simplificar, hein? Isso. Essa é a ideia. Jorge, muitíssimo obrigada por estar aqui compartilhando esse poço de conhecimento e experiência e todas as histórias que você tem e ensinamento que você pode deixar para estar deixando uma grande marca para a sociedade. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço a conversa e eu fico envergonhado em falar que eu sou um poço de conhecimento, eu fico vermelho. E assim chegamos ao fim desse episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos temas. Obrigada por acompanhar o canal e na próxima semana nos vemos com mais um tema fascinante. Até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!